Oi, pessoal, tudo bem? Resolvi compartilhar algo com vocês. Uma amiga me perguntou se eu estava estudando arquitetura. E não, gente, eu não estudo arquitetura. Sou apaixonada por arquitetura, construção civil. Na verdade, eu sou um pouco até obcecada, eu tenho um hiperfoco nisso. Tudo que você imagina de vídeos, de livro, eu já estudei livros de arquitetura, já li sobre ergonomia, sobre, enfim. É, mas não estudo isso, infelizmente. Gostaria muito, desde criança eu sempre sonhava em ser arquiteta, mas no momento eu estudo pedagogia, nada a ver com o assunto, né? Mas enfim, já estudei design de interiores no passado. Eu não cheguei a me formar, eu tranquei minha matrícula no último semestre, quando eu descobri o diagnóstico de autismo do Daniel. Mas ter estudado design de interiores, apesar de não ter me formado, me ajudou a ter noções de ergonomia, noções de um ambiente funcional, noções de revestimentos para área externa, para área interna, para cozinha, para banheiro. Então, me fez ter noções de arquitetura e design. Me ajudou muito. E também porque eu sou apaixonada por essa área. Eu tenho um amor muito grande por essa área. E aí o que aconteceu? Eu cheguei a trabalhar, eu aprendi a fazer maquete 3D, maquete digital, sozinha. Numa época que eu tive depressão, o meu marido, eu desenhava muito no papel, eu fazia desenho à mão. E o meu marido colocou o software Promob, SketchUp no meu computador e isso me ajudou muito. E eu fui aprendendo sozinha, vendo vídeos no YouTube. Então eu aprendi a mexer trabalhar com esses softwares. E o que aconteceu? Daí eu trabalhei, já fiz projetos para algumas marcenarias, assim, autônomo mesmo, sem compromisso, sem PJ, nada. E já trabalhei para uma loja como projetista, já trabalhei em duas lojas como projetista, já trabalhei numa loja de móveis móvel, assim, mais sofisticados. Mas isso, como era um hiperfoco para mim, eu ficava muito obcecada nesse trabalho. Então eu passava as madrugadas trabalhando, tipo, projeto muitas vezes que eu levaria uma semana para fazer, já teve projeto que eu fiz em um dia, em 24 horas. E eu dei um tempo para minha cabeça. Então, na época que o meu filho teve o diagnóstico dele, eu parei com tudo e resolvi me dedicar ao meu filho. Hoje eu estudo pedagogia, não porque é minha área preferida, não porque eu quero trabalhar nessa área, mas porque durante a pandemia eu tive muita dificuldade de ajudar meu filho nos estudos em casa. Isso afetou muito minha saúde mental, porque eu não tinha nenhuma experiência pedagógica. Então hoje eu resolvi estudar nessa área mais para um uso pessoal mesmo da pedagogia, para ajudar meu filho em casa. Ele precisa de um auxílio pedagógico residencial e eu não tenho condições de pagar uma pedagoga para vir em casa. A minha filha é pedagoga, mas ela não tem tempo. Ela trabalha, ela dá aula numa escola de manhã e à tarde, ela não tem tempo de ajudar o irmão. E ela mora longe, ela mora em outra cidade, né? Cidade de região metropolitana, mas é longinho para vir na nossa casa. Então, eu preciso dessa auxílio pedagógico para o meu filho, de ter esse conhecimento, né? Então resolvi estudar nessa área e também para ter uma graduação. Por que eu não estudo arquitetura e design? Porque eu não tenho tempo, né? Eu tenho uma rotina muito intensa. Eu tive que parar de trabalhar hoje, assim, CLT, para estar em casa mais. O Daniel, ele entrou na adolescência, então ele precisa de mim tempo integral. Tá uma fase um pouco mais difícil para ele, né? Essa fase da adolescência, da puberdade, muita a testosterona ali, mais o autismo e o TDAH, então tá uma luta nova para nós, né? Uma novidade aí para nós que veio. Mas faz parte da vida. Então, eu tô me dedicando mais à minha família e eu tenho também a minha faculdade, os meus estudos, e eu comecei a voltar a fazer projetos 3D, porque isso é terapêutico para mim. Eu preciso disso, porque eu resolvi compartilhar isso na internet, compartilhar isso nas minhas redes sociais. Ao mesmo tempo, eu tô reformando a minha casa, então eu resolvi compartilhar isso,
porque isso faz com que eu não me sinta tão sozinha. É uma forma de eu me comunicar, porque eu sempre fui uma pessoa muito ativa, sempre trabalhei em lugares que eu sempre tive muito contato com o público, o dia a dia, conhecendo pessoas novas e me comunicando. Então, eu tenho essa necessidade de me comunicar. Eu tenho TDAH também, não tão agressivo quanto o do Daniel, é um pouco mais leve, mas isso faz com que eu tenha alguns hiperfocos, e eu tenho essa necessidade de estar sempre me comunicando. Então, colocar isso, expor isso nas redes sociais ajuda a eu me comunicar. É como se eu estivesse me comunicando através daquilo que eu gosto, que é a minha principal área de hiperfoco, que é o designer, a decoração, a arquitetura. E, enfim, eu gostaria muito de compartilhar isso com vocês. E é isso. Até o próximo vídeo. E se você quiser acompanhar o processo da minha casa, me segue no Instagram, me segue lá no YouTube. Tem alguns links que eu deixei aqui em alguns vídeos da reforma da casa. E toda semana eu vou procurar colocar um vídeo novo.